Bom dia, perdão, boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão conosco. Que Deus esteja abençoando a todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Os irmãos que estão chegando agora estão ouvindo o instrumental de alguns hinos evangélicos tradicionais de nossas igrejas. Meus irmãos, minhas irmãs, quero aqui dar um abraço aí a todas as minhas ovelhas, irmãos aí da Igreja Batista de Rive. Que Deus esteja abençoando também os moradores de Rive, Redondeza, todos os irmãos e amigos ali de Rive. Que Deus esteja abençoando a todos. Aos irmãos que estão chegando agora, Deus esteja abençoando a todos. Deus esteja abençoando a você e a sua família. Eu gostaria de saber dos irmãos aí que estão no canal do YouTube da igreja, se está aparecendo a transmissão aí. Parece que estou com um problema aqui, não estou conseguindo visualizar vídeo ao vivo aqui no YouTube. Não sei se está aparecendo aí para vocês, acredito que não. Então os irmãos que por acaso estão no YouTube deverão, se não estão vendo aí a live no YouTube agora no canal, parece que deu um probleminha aqui no Prisma Live, e apesar de ele estar aparecendo online aqui, que a igreja está online lá no canal do YouTube da igreja, mas eu não estou conseguindo enxergar aqui pelo norte que o vídeo está sendo transmitido pelo canal da igreja no YouTube, irmãos. Então se por acaso alguém puder aí dar um feedback, acredito que hoje infelizmente nós vamos transmitir só aqui pelo Face mesmo. Parece que deu um problema aqui, um erro aqui no Prism Live, o aplicativo que nós usamos para transmitir simultaneamente tanto para o YouTube como para o Face, mas parece que não está transmitindo hoje para o canal do YouTube, tá certo? Meus irmãos, uma boa noite aí, irmã Gesilane, irmão Tarcísio, Gabriel, seu filho. Boa noite aí a irmã Fernanda. Irmã Fernanda, avisei aqui mesmo que infelizmente hoje não está sendo transmitido lá pelo canal do YouTube não. Deu um erro aqui. Então os irmãos que estão lá no YouTube vão ter que vir aqui para o Facebook hoje, infelizmente. Um abraço aí ao Arison, irmã Lourdes. Abraço aí a Lúcia Valim, todos os irmãos aí. E se porventura algum irmão perguntar aí por que não está sendo transmitido pelo YouTube, irmãos, hoje, os irmãos avisem aí que houve um problema técnico aqui, eu não consegui resolver a tempo. Para fazer isso eu teria que parar a live aqui, que já começou no Face, para poder mexer no aplicativo, aí prejudicaria aqui o nosso horário. Então, depois aqui que terminar a live, a gente vai ajustar isso aí, tá certo? Então, infelizmente, hoje lá no YouTube, no canal da igreja, não está sendo transmitido a live, houve um problema aqui técnico. Então os irmãos que porventura perguntarem aos outros por que não tá aparecendo a live lá no YouTube, porque nós tivemos um problema técnico aqui, que eu comecei a transmitir simultaneamente aqui pelo Prisma Live, e não sei o motivo, né? Acontece isso de vez em quando, tá aparecendo que está sendo transmitido lá pro canal da igreja, mas não está sendo transmitido. Então depois a gente vai resolver isso aí. Acredito que depois a gente reiniciar o aplicativo aqui na próxima live vai dar tudo certinho, tá certo, irmãos? Então, mais uma vez aí, uma boa noite a todos os irmãos, boa noite aos amigos, todos os irmãos que estão conosco, tá certo? Que Deus esteja
abençoando a todos os irmãos e amigos aí que estão conosco aí no Facebook, tá certo? Uma boa noite ao irmão Rafael. Irmão Rafael, também disse aqui agora que nós tivemos um problema agora técnico aqui que não está transmitindo lá para o YouTube, tá certo? Então, infelizmente, os irmãos que estão lá não vão poder assistir a live. Bom, irmãos, hoje eu quero pedir oração para as nossas famílias, todas as nossas famílias, né? Nós estamos aí, hoje é 27 de maio de 2020, há 69 dias sem nos reunirmos no nosso templo, infelizmente, irmãos. E a nossa oração é pelas famílias. Estamos aí encerrando o mês da família e que Deus esteja abençoando as nossas famílias, abençoando os nossos filhos, os pais, todos demais, tá certo? Avisar os irmãos que costumam depois ver lá no YouTube, depois eu vou ver se eu consigo baixar aqui essa live do Facebook e enviar lá para o YouTube, para aqueles irmãos que estão acompanhando lá, depois mesmo que não consigam ver agora, possam ver depois de gravar, tá certo? Então, irmãos, vamos continuar orando pelas famílias da nossa igreja. Estamos encerrando o mês da família, mês de maio. Há um pedido de oração também do nosso amigo Wesley Rodrigues. O Wesley é motoboy, tem uma empresa de motoboy em Alegre. Ele pede oração por ele, pelos seus motoboys, para que Deus continue protegendo e guardando a ele no seu trabalho, juntamente com os seus profissionais ali em Alegre. Tá certo, irmãos? Também vamos orar pelas nossas autoridades constituídas. Estamos vendo aí problemas políticos no meio dessa pandemia, brigas, interesses. Irmãos, vamos orar. A Bíblia diz que devemos estar orando, né, pelos nossos governantes. Então, ore pelos governantes. Vamos orar pelos nossos governantes. Tá certo? Também vamos estar orando, irmãos, também continuar orando pela pandemia, né? Para que Deus esteja aliviando o nosso país, as nossas cidades. E também um agradecimento aqui do tio, do Ravi. Ravi é aquele menino de 5 anos que eu pedi a vocês que estivessem orando por ele. Estava internado ali na UTI do Hospital São José do Avaí, mas graças a Deus, essa semana já teve alta, está em casa e já está bem melhor. Tá certo, irmãos? Então agradeço a todos que oraram pelo Ravi, esse jovenzinho, e está tudo bem com ele já. Meus irmãos, então vamos orar agora então, agradecendo a Deus por esse momento. Te louvamos, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu perdão, e pedimos pela vida do Wesley, ó Deus, continue guardando essa vida, protegendo, ó Deus, a ele, a seus motoboys, guardando e protegendo a sua saúde, Deus. Abençoe, ó Deus, também as nossas famílias, nesse mês da família. Continue abençoando nossos filhos, aqueles irmãos que têm seus netos, aos pais, todos os familiares, ó Deus. Que as nossas famílias brasileiras sejam famílias que busquem ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Obrigado pela vida do Ravi, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los agora, vamos estar lendo a palavra de Deus e vamos ler apenas Salmo 127. Os irmãos, nossas ovelhas, sabem que eu, como pastor, gosto muito, é um dos meus salmos favoritos. Já expus esse salmo lá algumas vezes, nesses quase 6 anos que tenho a oportunidade de pastorear aos irmãos da Igreja Batista de Rivera em Alegre. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a acompanhar conosco essa leitura do Salmo 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Este é o Salmo 127, irmãos. Boa noite aí
Irmã Luciana, Pai do Senhor. Pastor Gervásio, boa noite, meu amado irmão, família. Abraço a irmã Helenice Moésio, boa noite. Todos os demais irmãos aí. Avisando aos irmãos aí que estão chegando agora, que nós tivemos um probleminha agora na transmissão, lá no canal do YouTube, tá? Aqui no aplicativo que nós transmitimos simultaneamente para o Face, para o YouTube, está dizendo que está sendo processado a live lá. Só que eu verifiquei aqui que infelizmente não está aparecendo no YouTube a nossa live hoje. Então depois eu vou tentar ver se eu consigo baixar do Facebook a gravação dessa live e colocar lá no YouTube, porque eu sei que alguns irmãos acompanham só no YouTube, deve estar lá perdidos, né? Mas infelizmente houve esse problema aí, acontecem coisas ao vivo, né? E a gente não tem como prever. Então, se eu fosse parar aqui a live, que está programada para o Facebook para resolver o problema do YouTube, os irmãos do Facebook ficariam também na dificuldade grande e acabando que eu não conseguiria atingir nenhuma pessoa, nem os irmãos aqui no Facebook, nem no YouTube. Então, os irmãos, por favor, tenham paciência, né? Infelizmente, ao vivo acontecem essas coisas, imprevistos, tá bom, irmãos? Então, no YouTube hoje, agora, infelizmente, houve um problema e não está sendo transmitido lá no YouTube, só que no Face. Mas eu vou tentar depois ajustar a gravação do Face e jogar lá no canal do YouTube para aquelas pessoas que sempre acompanham no YouTube possam depois assistir essa live, tá bom, irmãos? Salmo 127, então, ele fala um pouquinho sobre a família. Nós estamos no mês da família, é isso? Ele fala sobre proteção, sobre estarmos colocando a nossa confiança em Deus, irmãos e amigos. Veja só, o salmista ele começa a falar o seguinte, né? Isso é um salmo de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então aqui o salmista, ele certamente deixa bem claro que não adianta nós construirmos uma casa, um lar, não adianta nós ficarmos preocupados com a nossa cidade, com o nosso município, mas se o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não for o alicerce tanto da nossa casa, como também da nossa cidade. Então, o que o salmista está dizendo nesse primeiro versículo é que nós precisamos fundamentar as nossas casas, as nossas famílias, as nossas cidades no Senhor. Nós temos que buscar primeiramente ao nosso Deus, irmãos e amigos. Nós temos que colocar as nossas famílias, as nossas casas, os nossos trabalhos nas mãos de Deus, buscando primeiramente ao Senhor, porque o salmista vai dizer assim no Salmo, verso 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. O que o salmista está dizendo também aqui? Não adianta você ficar igual um louco trabalhando, igual um maluco dia e noite, dia e noite, dia e noite, e muitas vezes deixa de lado a sua família, não descansa quase nada o seu corpo físico. Ele falou, não adianta você fazer tudo isso se você não tiver primeiro colocado Deus em primeiro lugar na sua vida, na sua família. Ele diz aqui que não vai adiantar você correr igual um louco. É claro, o salmista não está dizendo que você tem que ser um preguiçoso. Então eu vou ficar em casa, não vou trabalhar, não é isso. O que o salmista está dizendo aqui é que não adianta a pessoa trabalhar dia e noite, igual um louco, para poder ganhar cada vez mais e conseguir cada vez mais comida, e se ele não busca, não prioriza as coisas de Deus. Tem pessoas que são assim, infelizmente. Tem pessoas que, quando nossos templos estavam funcionando, raramente apareciam em nossos templos, nossas reuniões. E quando você às vezes pergunta a pessoa, meu irmão, minha irmã, você está sumido, há meses que você não aparece, e a desculpa da pessoa diz assim, pastor, eu estou sem tempo, eu estou trabalhando muito, eu não tenho tempo, tenho que fazer isso, fazer aquilo, tenho que estudar, tenho que fazer aquilo outro. O que acontece? Qual é essa desculpa? A própria pessoa já está confessando que ela não está priorizando as coisas de Deus. Pessoas que trabalham
Desde madrugada, como o salmista diz aqui no verso 3, até tarde da noite, dormem pouco e só pensam em trabalhar, trabalhar. Bom, trabalhar é muito bom, meu irmão, você deve trabalhar. Mas você precisa também descansar o seu corpo físico, para recuperar a sua saúde, as suas forças. E você precisa também dedicar tempo para servir a Deus, para ser grato a Deus. E é isso que o salmista diz aqui, meus amados irmãos e amigos. E aí no verso 3... verso 3 e 4, o salmista aqui agora ele fala sobre os nossos filhos. Você que tem o privilégio de ser pai, você tem o privilégio de ser mãe, olha só. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do homem valente, assim são os filhos da mocidade. E ele encerra o versículo 5 dizendo: bem-aventurado o homem que enche deles sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Meus irmãos, meus amigos, os judeus eles sempre valorizavam demais a família, e uma família grande com filhos. Eu sei que hoje a realidade de muitos brasileiros, na maioria, é de no máximo ter 2 filhos. Mas naquela época os judeus gostavam, eles sentiam-se abençoados, né, quando as suas mulheres tinham vários filhos. Tinham o prazer de sentar à mesa e ver vários filhos. E aí Salomão vai dizer isso aqui no Salmo 127, né? Que os filhos são herança do Senhor, da parte do Senhor. O que Salomão reconhece aqui, que nós que temos o privilégio de ser pais, mães, é bênção de Deus, meu irmão, minha irmã. Olhe para o seu filho agora aí, você que está do lado do seu filho, da sua filha. Você é avó, olhe para os seus netos. É bênção do Senhor, Salomão diz. Diz aqui que é herança do Senhor. Os filhos são herança da parte do Senhor. Você que tem o privilégio, já teve o privilégio de ser pai ou mãe, louve a Deus, agradeça a Deus pelos seus filhos, continue intercedendo por eles, se eles estão afastados dos caminhos de Deus, se eles não têm buscado o Senhor, se eles estão longe dos caminhos do Senhor. Não desista, meu irmão, minha irmã, continue orando por eles. Ore por eles todos os dias, clamando a Deus, para que Deus transforme seus corações, para que Deus toque seus corações, para que eles voltem a servir o Senhor. E se você tem o seu filho que está servindo o Senhor, agradeça a Deus por isso. Continue orando para que ele continue firme nos caminhos do Senhor, porque os filhos são herança do Senhor. Os judeus tinham esse conceito, e nós também temos que ter. É isso? Como flechas na mão de um valente, assim são os filhos da juventude. Naquela época eles usavam muito flechas como armas, e havia muitas guerras. E o salmista diz aqui, como flechas na mão de um valente, assim são os filhos da juventude. Não é isso, meus irmãos? Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é o lugar que colocava as flechas. Coloca as flechas. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então esse Salmo 127 é um salmo que podemos colocar hoje para o mês da família. Quando o salmista diz que não adianta construir uma casa, um lar, ter bens, muitos bens, mas se Deus não for prioridade nessa casa, você vai ter uma casa muito boa, com muitas coisas boas, do bom, do melhor, mas se Deus não for prioridade, não vai adiantar nada. Como ele disse também, não adianta uma cidade bem estruturada, mas se os seus governantes não forem tementes a Deus, se os seus moradores não forem tementes a Deus. E depois ele termina dizendo isso, né? Que os filhos são herança do Senhor. Meu irmão, meu amigo, se você até hoje talvez tenha aí xingado o seu filho de tudo quanto é nome, há pais que xingam os filhos de tudo quanto é nome ruim, né? E falam de maldições com o filho, mude o seu jeito de agir. Às vezes nós cometemos essas coisas, né? De forma, porque nós não aprendemos, às vezes, com nossos pais, não fomos criados muitos com os pai e mãe, às vezes só com a mãe, às vezes só com o pai ou por avós, e às vezes não aprendemos isso, mas há tempo de nós consertarmos ainda enquanto estamos vivos. Você que tem seus filhos pequenos aí, cuidado com o que você tem dito ao seu filho, à sua filha. Cuidado com aquelas palavras, às vezes com palavrões, com nomes ruins, porque os filhos são herança do Senhor. Grave isso aí, que Deus nos abençoe. Abraço aí a irmã Ângela Lacerda, boa noite.
Regina Matos, boa noite. Irmão Fabiano, boa noite. Irmã Terezinha Machado, seu Rubens. Irmã Fátima Moraes, também boa noite, minha irmã. Vinícius Moraes, lá em Cabo Frio. Abraço a vocês. Há um pedido aqui, né, do nosso irmão. Esteja orando aqui, né? Vamos continuar orando aqui pelo Rony, irmão do pastor Gervásio, que está com suspeito de coronavírus em casa. Os irmãos continuem orando aí pelo Rony, tá certo, irmãos? Vamos estar orando pelo Rony, irmão do pastor Gervásio, ali de Bom Jesus do Norte. Também agradecer a Deus, irmãos. Ontem, duas irmãs de nossa igreja estiveram completando mais um ano de vida. A irmã Alcimar, esposa do irmão Fernando, e a irmã Sirlene, duas ovelhas nossas, e que estiveram completando mais um ano de vida. Que Deus continue abençoando essas irmãs, dando muita saúde e dando muita paz. Nós vamos orar agora, encerrando, assim, orando e depois encerrando essa live dessa quarta-feira, essa live de oração. Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez e agradecemos ao Senhor pelas tuas misericórdias e pela tua graça. Pedimos pela vida do Rony, ó Deus, irmão do pastor Gervásio. Visite esse senhor agora, Deus. Tem misericórdia dele. Recupere a sua saúde. Transforme a sua vida, Deus, para que ele nesse momento também reflita a importância de entregar a sua vida a Jesus. Ó Deus, abençoe os nossos irmãos e amigos que estão conosco nessa live, nessa noite. Continue guardando-os, protegendo, abençoando as suas famílias. Abençoe os demais irmãos e amigos que estarão assistindo essa live daqui a pouco, durante a semana, Deus. Abençoe a nossa Igreja Batista em Rive, nossos irmãos, nossas irmãs. Obrigado, Deus, por mais um ano de vida da irmã Alcimar e da irmã Sirlene. Continue abençoando as tuas servas. Ó Deus, tem misericórdia de nossas cidades. Tem misericórdia do nosso país. Socorre-nos, ó Deus. Livra-nos dessa pandemia, ó Deus. Abençoe as nossas famílias, nossos filhos, nossas filhas, ó Deus. Aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Aqueles que estão firmes no Senhor. Ó Deus, guarde-os, proteja, perdoe os seus pecados. Abençoe a nós, pais, aos irmãos que são avós e avós. Ó Deus, tem misericórdia das nossas famílias. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia do mundo. Perdoe nossos pecados. E dá-lhes uma noite na tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, mais uma vez eu quero dizer aos irmãos que tivemos um problema técnico aqui na hora da transmissão para o YouTube. Nós transmitimos simultaneamente através de um aplicativo para o Face e para o YouTube, sendo que no Face fica programado no YouTube. A hora que a gente liga o aplicativo aqui, já aparece no YouTube. Não sei o motivo, aqui na tela está dizendo que está sendo transmitido para o YouTube, mas nós verificamos lá e infelizmente houve um problema de conexão do aplicativo com o canal no YouTube que não está transmitindo. Então, infelizmente, aqueles irmãos que estavam aguardando lá no YouTube, infelizmente ficaram na mão. Não foi possível hoje transmitir a live para o YouTube. Eu vou tentar baixar agora a gravação aqui do Facebook e colocar lá no YouTube para aqueles irmãos que porventura estão procurando lá e não acharam lá e vão achar depois e vão poder assistir. Irmãos, que Deus esteja abençoando todos vocês nessa noite. Grande abraço a você que esteve conosco. E se Deus nos permitir, se Ele nos permitir, Ele nos der vida, eu quero convidar você para a próxima sexta-feira, 19 horas, estar conosco. Tá certo? Grande abraço. Fiquem todos com a paz de Cristo.